Seja bem-vindo a mais um episódio do JBA News. Hoje nós vamos falar do último assunto relativo a financiamento imobiliário por meio do mercado de capitais. Nós vamos falar dos prestadores de serviço, ou melhor, eu vou falar quais prestadores de serviços estão envolvidos numa operação de mercado de capitais, de CRI, e quais os custos envolvidos nessa operação. É importante entender o seguinte, que à medida em que essa é uma operação de mercado de capitais e ela acessa dinheiro de investidores, existem mais prestadores de serviço envolvidos, porque existe uma preocupação em proteger a poupança pública, em proteger os investidores. Então, as operações de mercado de capitais, por natureza, elas são mais pesadas em termos de prestadores de serviço e de custos. Porém, os benefícios de uma captação via mercado de capitais tendem a compensar esses custos adicionais e esse trabalho adicional, digamos assim. Lembre que eu estou sempre comparando o financiamento imobiliário via mercado de capitais com o financiamento imobiliário bancário, que ele é mais simples, por um lado, ele é mais simples de estruturar, menos prestadores de serviço, porém também tem as suas desvantagens. Então, existem basicamente 5 grupos de prestadores de serviço numa operação de mercado de capitais. O primeiro é o que eu vou chamar de estruturador financeiro. O estruturador financeiro, ele seria o equivalente ao banco no sentido da inteligência financeira, porque para que se faça uma operação de CRI no mercado de capitais, é preciso uma inteligência financeira por trás. Taxa de juros, prazo, fluxo de caixa de pagamento, amortização, percepção de risco. Então, existem vários elementos do mundo das finanças que é importante ter um especialista. Muitas vezes, você tem um banco que faz a operação e a estruturação da operação de mercado de capitais. Então, ele é esse estruturador. Às vezes, não. Às vezes, você tem uma consultoria especializada em finanças e mercado de capitais que essa consultoria faz essa análise financeira. Às vezes é um gestor de fundos de investimento que faz. Então, o importante é que haja esse personagem, que é o que tem a inteligência financeira e que vai desenhar a engenharia da operação. O segundo grupo de prestadores de serviços são os advogados, são os assessores legais. Os advogados atuam, obviamente, na parte jurídica. Lembre que uma operação de CRI, ela tem um pacote de contratos, pelo menos uma meia dúzia de contratos. E esses contratos são complexos, são detalhados, são elaborados com um certo esmero para que o investidor tenha tranquilidade. Então, você tem um pacote de contratos que o advogado vai ter que fazer. Além disso, tem que fazer a auditoria legal, que eu já falei em outro episódio de como funciona. A auditoria legal é aquele processo de análise de documentação e informações para trazer ao investidor todas as informações sob o ponto de vista jurídico e riscos da operação. Então, o advogado, os assessores legais, entram nessa fase do processo. O terceiro prestador é o auditor da carteira. Quer dizer isso? No financiamento imobiliário de uma incorporação imobiliária, você tem os compromissos de compra e venda. Aquele projeto, aquela incorporação teve um lançamento e o incorporador começou a vender unidades, apartamentos e casas. Essas unidades geraram os contratos. Então, essa incorporadora agora tem uma carteira de recebíveis que será utilizada como lastro do CRI e para pagamento, inclusive do CRI. Então, existe uma empresa de fora que ela vai auditar essa carteira. O que ela vai fazer? Ela vai olhar os contratos, se eles estão assinados, se tem a documentação dos compradores, ele vai olhar o fluxo de recebíveis na conta corrente da incorporadora para saber se o dinheiro está entrando conforme os contratos prevêem, ele vai analisar inadimplência, ou seja, ele vai fazer um diagnóstico dos recebíveis da incorporadora, daquele projeto especificamente, para dar material para que o estruturador financeiro possa fazer a sua análise financeira da solidez e da solvência daquele projeto. Quarto prestador de serviços, eu vou chamar, são 2, na verdade, que é a securitizadora e o agente fiduciário. Esses 2 eles são essencialmente figuras do mercado de capitais. A securitizadora é uma empresa, uma sociedade anônima, que ela é que faz a intermediação entre o investidor e a incorporadora. Eu também já falei em outro episódio explicando como funciona a securitizadora.
É a empresa que ela que emite o CRI, o Certificado de Recebíveis Imobiliários, e que, por sua vez, ela que compra os recebíveis e empresta o dinheiro para a incorporadora. Então, ela é a intermediária. Fazendo um paralelo com o mundo bancário, ela seria o banco, que pega dinheiro dos depositantes e empresta para a incorporadora. E ela tem um custo, naturalmente. E o outro, o agente fiduciário. No mercado de capitais, existe essa figura que ele é o representante dos investidores. Por quê? Porque como os títulos vão para várias mãos, muitas vezes, a securitadora emite CRIs para 1, 5, 10, teoricamente ilimitado. Ela pode emitir para centenas de investidores. Você precisa de uma figura que vai ser o síndico, entre aspas, aquele que vai representar os investidores, vai ficar atento se os direitos deles estão sendo cumpridos. Então, essa figura exigida por lei é o agente fiduciário. E ele tem um custo. Tem mais 2 prestadores de serviços. Um é o que nós chamamos de servicer, que é o agente de cobrança. O que ele é? Lembre que agora a carteira de recebíveis dos compromissos de compra e venda da incorporadora, elas foram cedidas para a securitizadora. Então, alguém agora tem que ficar responsável por fazer essa cobrança, por verificar se o dinheiro está entrando, se as parcelas estão sendo pagas, porque são essas parcelas que são a segurança e dão a liquidez do investidor. Então, esse servicer é essa empresa que fica acompanhando ao longo da operação, mensalmente, se os direitos, se os recebíveis estão sendo pagos e se os contratos estão sendo cumpridos. O último prestador de serviço é o que a gente chama de empresa de medição de obras. O incorporador está construindo o empreendimento. Vamos lembrar disso. O empreendimento está em fase de construção. A securitizadora não libera todo o dinheiro de uma vez do investidor para ela. Ela vai liberando dinheiro aos poucos, à medida em que a obra vai andando. Para isso, existe uma empresa de engenharia, que é a empresa de medição. Ela vai todo mês na obra, ela verifica o quanto a obra andou e libera o dinheiro equivalente. Então, por exemplo, ela vai lá na obra e vê, olha, a fundação foi feita, eles gastaram 1 milhão, então libera-se R$1 milhão para a incorporadora, para pagar a construtora. Daqui um tempo, ela vai lá, agora o primeiro andar foi construído, gastou-se 2 milhões. E ela vai liberando à medida em que a obra anda. Então, esse agente de medição de obras é aquele que faz o trabalho, digamos assim, in loco. Aquele que vê o que está acontecendo na obra especificamente e relata e reporta à securitizadora o que está acontecendo. São esses 6 os prestadores de serviço para que uma operação de securitização imobiliária fique de pé, por assim dizer. Quais são os custos além desses? São 2 grupos de custos. São custos com cartórios. Lembra que essa operação tem garantias: hipoteca, alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária dos recebíveis. Então, esses contratos são registrados em cartórios e os cartórios têm seus custos. Dependendo da garantia, podem ser até razoavelmente altos. E o outro é a taxa da CVM. Esse processo passa pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão público que fiscaliza o mercado de capitais. A CVM, a taxa dela é 0,03% do valor da captação. Então, se você está fazendo uma emissão de CRI de R$10 milhões, vai ser R$30 mil. Se for, por exemplo, R$100 milhões, vai ser R$300 mil. Esse é o custo da CVM. Então, em resumo, 6 prestadores de serviço trabalhando simultaneamente para que a operação tenha solidez e seja muito bem montada, para que o investidor tenha segurança e tranquilidade que o dinheiro dele está sendo bem aplicado, e as despesas com emolumentos, taxas de cartórios e outros, para que a operação esteja juridicamente também sólida. O quanto esse total custa varia de empresa para empresa, de operação para operação, e de quanto é importante e de quantas vezes a empresa ela está fazendo essa operação. Porque a primeira tende a ser mais cara, porque como é a primeira vez, ela tem muita adaptação interna para fazer a operação. Depois que ela faz a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, vários dessas adaptações já estão superadas e os processos são mais fluidos e mais rápidos.
Agora, como regra geral, existe um certo consenso no mercado que, para que uma operação dessa seja viável financeiramente, para que ela faça sentido para a incorporadora, do seu ponto de vista do gasto que ela vai ter, ela tem que ser de pelo menos 20 milhões de reais. Menos que isso, menos que captar 20 milhões de reais, começa a ficar uma operação cara pelo que ela pede. Muito obrigado mais uma vez por assistir e acesse o nosso site para ver o material sobre esse assunto. Abraço.